João capítulo de número 2. Desde já quero agradecer ao pastor Júlio por mais esse convite. Aqui é um lugar que particularmente nós somos recebidos com um carinho mais que especial. É um lugar que nós nos sentimos muito à vontade e sinceramente gostamos de estar aqui. Muito obrigado, pastor, por nos estender mais essa oportunidade. João capítulo de número 2. Quem achou, diz achei. Nós vamos falar sobre alguns aspectos indispensáveis para qualquer tipo de missão, seja local, regional, transcultural. Esses aspectos vão abranger as missões de uma forma totalitária. O texto diz assim, a partir do verso 1: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água essas talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam, muitos servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, essa é a sua palavra. Que o Senhor possa fazê-la cumprir o principal objetivo que ela tem nesta noite, que é a transformação das nossas vidas. Que o Senhor possa nos direcionar nessa noite, nos dando uma palavra de direcionamento, que o Senhor esteja nos pontuando, que o Senhor esteja falando conosco, e que o seu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio e em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você que pode, tome seu assento. Uma mulher por nome de Hattie Green era uma mulher conhecida por ser extremamente miserável. Olha o que ela fazia, pastor. Ela comia sopa de aveia fria para não gastar gás. Ela se alimentava disso. Ela perdeu o seu filho porque ele deu uma enfermidade na perna direita, e ela demorou muito até que encontrasse um serviço gratuito que pudesse curar a enfermidade do seu filho, e ela acabou perdendo esse filho. E ela adoeceu e morreu muito jovem por não querer gastar com a sua saúde. E quando eles acessaram, após o seu óbito, a sua conta bancária, tinha nada mais, nada menos na conta dela do que 100 milhões de dólares. Então, miséria não é simplesmente quando você não tem alguma coisa, mas é quando você tem, mas não acessa. Quando você tem, mas não usa ao seu benefício. E nós temos que tomar extremo cuidado para não nos tornarmos uma igreja semelhante à irmã Hattie Green, que tem muito em Deus disponível para usar ao nosso favor na obra, mas não acessamos o que existe para nós em Deus. A igreja tem recursos espirituais e sobrenaturais para que a obra de Deus seja promovida sobre a face da terra, mas ela perde muito e vive de uma forma espiritualmente medíocre quando ela não acessa o que ela tem disponível em Deus. João, irmãos, é conhecido por alguém que acessou isso em Deus. Ele acessou algo que o levou além do que os outros foram. Se nós formos discorrer os 3 primeiros evangelhos, conhecidos como evangelhos sinópticos, semelhantes, nós vamos notar que os 3 autores, Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm nas suas narrativas com a mesma proposta. Ainda que de ótica diferente sobre os fatos, eles não se contradizem, mas se complementam e contam a mesma história. E eles têm algumas características peculiares. Eles partem do nascimento através da Virgem Maria, o nascimento físico de Jesus. Eles vão traçar a sua árvore genealógica.
eles vão mostrar que Jesus é descendente de Davi, eles vão mostrar que Jesus é descendente de Abraão, eles vão falar então do Jesus homem, né, da humanidade, do Deus que se fez carne. Mas João, irmãos, enquanto os outros evangelistas se detiveram no nascimento físico, João ele vai muito mais além. Ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo. Da mesma forma que os outros evangelistas mostraram a humanidade do Cristo, ele vai mostrar a divindade do mesmo. Ele foi chamado para uma profundidade não maior, mas diferente. Ele vem traçando um paralelo juntamente com o livro dos Gênesis. Da mesma forma que Moisés começa em Gênesis capítulo de número 1 dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, João ele vem nessa mesma narrativa dizendo que nesse mesmo princípio o verbo já era quem ele é, e que ele era Deus, e que ele estava com Deus, e que sem ele nada do que foi feito se fez. No capítulo de número 2 de Gênesis nós temos ali a criação do homem. A partir do homem Deus também cria a mulher. De um Deus faz dois, e quando eles eram dois, Deus diz a eles que eles deveriam ser um. Então Deus cria homem e mulher ali, Deus os casa no jardim. O ambiente, pastor, era perfeito, o homem era perfeito, a mulher era perfeita, então tinha tudo para ser perfeito. Só deixou de ser perfeito porque eles fizeram um convite imperfeito. Eles permitiram com que a serpente fizesse parte daquilo que era perfeito. E quando a serpente passa a participar daquilo que é perfeito, começa a se desfazer. Deixa eu te explicar uma coisa: os planos de Deus para nós, eles são extremamente perfeitos e calculados. Mas quando nós decidimos permitir, quando nós somos permissivos, com as poucas investidas das trevas que tanto militam contra nós, aquilo que é perfeito começa a se desfazer nas nossas mãos. E em João capítulo de número 2, nós temos um evento extremamente similar. Porém, o noivo não é perfeito. A noiva é imperfeita, assim como o seu esposo. O ambiente, ainda que todo casal se preocupa em transformar o dia do seu casamento em um jardim, alguns vão arriscar em colocar até flores naturais, para que o ambiente se torne o mais parecido possível. O ambiente continua imperfeito, ainda não conseguimos alcançar uma certa perfeição. Mas esse milagre que aconteceu no casamento desse casal foi definido não no dia em que aconteceu, mas no dia em que os noivos se assentaram talvez no sofá e começaram a escrever a sua lista de convidados, aonde eles decidiram colocar na sua lista: olha, nós somos imperfeitos, mas eu vou colocar nessa lista alguém que é perfeito. A Bíblia vai dizer que Jesus, Maria e os discípulos são convidados para esse casamento. Adão era perfeito, Eva era perfeita, o jardim era perfeito, mas fizeram um convite imperfeito. Esse casal era imperfeito, o local era imperfeito, estavam entre homens e mulheres imperfeitos, mas o convite que eles fizeram era perfeito. Porque festa que Jesus participa, ainda que imprevistos venham a acontecer, ele entra com providência e age. E olha só o que vai acontecer aqui. Nós entendemos agora, irmãos, que eles estão nesse casamento presentes, e Maria é aquela serva dinâmica. E o que eu chamo de serva dinâmica? É aquela que não consegue participar de nenhuma festa e permanecer inútil. Ela não consegue fazer parte de alguma coisa e ser inútil, ela não consegue. O coração dela, Rodrigo, é de serva. Ela foi convidada, mas parece, pela forma que ela age, que foi contratada. Maria é assim, é aquele tipo de convidado que parece que faz parte do buffet. Ela foi convidada para a festa, mas ela está sempre olhando se tem alguma coisa no copo de alguém, se está faltando salgadinho em alguma mesa. Ela é dinâmica, ela não consegue, Rodrigo, ver outras pessoas fazendo e permanecer parada. A obra missionária se consiste nisso. Tem muita gente sobrecarregada porque tem muita gente que não quer saber de fazer nada. Tem muita gente ociosa no seio da igreja, e por isso muita gente anda sobrecarregada, porque na mão de poucos tem muitos afazeres e na mão de muitos não tem quase nada. É exatamente assim que a igreja flui, sempre funcionou e vai continuar funcionando, querendo você trabalhar ou não. Mas Maria não consegue ser assim. É por isso que ela tem acesso aos bastidores, ela tem acesso à cozinha. Irmãos, o coração de servo faz com que você tenha alguns acessos que quem anda no ócio não tem. É por isso que posição de liderança
reuniões de liderança não são lugares para alguém à toa. Não é questão de excluir pessoas, é questão de selecionar quem pode resolver os problemas. O ocioso, ele só vai servir para fazer fofoca. Ele só vai servir para espalhar no meio do povo os problemas que acontecem nos bastidores. É um bando de gente que sabe dar o diagnóstico, mas não sabe realizar o tratamento. Nós não precisamos de quem sabe só dar o diagnóstico, mas que não tem tratamento nenhum. Não mexa em ferida que você não sabe fazer o curativo depois. É por isso que ela tem acesso aos bastidores. É por isso que ela faz parte, ela está envolvida com a organização e com o andamento. Porque ela se preocupa realmente com o andamento daquela festa e ela quer que tudo vá bem. O coração de missionário, ele é assim, ele flui dessa forma, ele não sabe ser inútil. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Você está pensando que vai receber dom espiritual para quê? Para apresentá-los no sinal e ganhar moedinha? Para chamar a atenção do público? Dons espirituais é para quem serve. E estes sinais seguirão os que creem. Se os sinais precisam seguir, significa que eles estão se movimentando. E Maria é assim. Ela se movimenta na festa, ela é dinâmica. E ela vai levar o problema justamente para quem pode resolvê-lo. Ela leva o problema para Jesus. Ela vai chegar para ele e vai dizer: Jesus, não tem mais vinho. Acabou o vinho. Jesus vai dizer para ela assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas essa palavra conforta o coração dela, porque ainda que a hora não chegou, agora ela sabe que tem uma hora. Aleluia. Maria não é alguém que espera a ação do Cristo no seu próprio tempo. Meus irmãos, a dinâmica do Evangelho funciona quando nós permitimos que Deus trabalhe através de nós, fazendo no seu próprio tempo, e não segundo as nossas ansiedades. O que Maria vai proporcionar nessa festa vem justamente desse momento de espera que ela tem. Ela é extremamente paciente, ela espera acontecer no tempo dele. A questão é o tempo. A eficiência do nosso ministério vai ser definida se nós respeitamos os tempos de Deus fazer ou não. Olha para Moisés, por exemplo, ele mata um egípcio, enterra na areia e tem que fugir. O problema, Rodrigo, não é matar o egípcio, o problema é fazer isso fora do tempo. Porque quando o povo de Israel, dentro do tempo, atravessa o Mar Vermelho, os egípcios vêm atrás e Deus os sepulta no meio do mar. Então o problema da eficiência é não esperar pelo tempo certo de agir. É não esperar pelo tempo que Ele determinou para que seja feito. Olha para o apóstolo Pedro. Ele dilacera a orelha de um dos servos do sacerdote por nome Malco. O homem cai de joelho. Quantos homens caem de joelho naquela situação? Exatamente. Mas em Atos 2, quando eles recebem o Espírito Santo e são acusados de embriaguez, Pedro não saca a espada da carne. Porque agora ele não está mais fora do tempo, agora ele está dentro do tempo. Ele saca a espada do Espírito. E quando ele a usa, sabe quantos homens caem de joelhos? 3.000 homens. A questão da eficiência é determinada pela espera do tempo de Jesus. E Maria agora, mediante a essa palavra de esperança, que mesmo que ela não sabe qual é o tempo, mas ela entendeu que existe um, ela vai pregar aos serventes da festa uma mensagem extremamente cristocêntrica, que vai mudar o rumo dessa festividade ali. Ela vai dizer aos serventes: olha, façai tudo o que ele vos disser. Ela vai, Rodrigo, estabelecer a centralidade do Cristo nessa festa. Porque por um momento foi dado a ela a atenção do público. E os serventes estão todos atentos nas palavras de Maria. Mas Maria não vai tomar a atenção do público para si. Mas ela vai direcionar a atenção do público para Cristo. Porque o nosso chamado não diz respeito a chamar a atenção do público para nós. Não, um pregador, o cantor, ele não foi chamado para receber atenção, ele foi chamado para direcionar a atenção.
você não recebe atenção, você direciona a atenção para que ela é de direito. E quando Maria coloca Cristo no centro de todas as coisas, quando ela estabelece uma centralidade em Cristo nessa festa, os rumos dessa festa começam a ser definidos. Nós temos que entender que toda a nossa obra missionária deve ser extremamente cristocêntrica. Talvez nós pensamos em fazer milhares de tipos de métodos no propósito de atrair pessoas, mas deixa eu te dizer uma coisa, se Cristo não as atrair, nada mais vai. Os métodos podem servir para atrair, mas vão falhar na hora de transformar. E nós vamos entender isso nessa palavra. O vinho naquela época, irmãos, representava a alegria da festa e o término dele era um sinal. Pergunte qual sinal? Não, só vou falar se mais pessoas perguntarem. Pergunte qual sinal? Acabou o vinho, acabou a festa. Era um sinal aos convidados. Acabou o vinho, chegou a hora de ir embora, chegou a hora de dar tchau. Justamente isso. Mas é interessante que ela alega que o vinho já acabou. E Jesus diz, mas a minha hora ainda não chegou. O que Jesus está fazendo realmente é se demorando de propósito, e ele costuma fazer isso. Porque se ele não se demora, o Lázaro vai ser o Lázaro a quem Jesus curou, mas eu não quero que ele seja o Lázaro a quem eu curei. Eu quero que ele seja o Lázaro a quem eu ressuscitei. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu aceite que as coisas às vezes precisam piorar para que eu venha tratar. Porque tem coisa em nós que Deus precisa podar para não ter que nos cortar. É o que ele está fazendo na festa, porque quando ele permite o término do vinho, aquelas pessoas que vieram pelo vinho vão embora. E só permanece no interior da festa quem tem consideração. Pergunte por quem? Pelo noivo e pela noiva. Vão ficar ali, pastor, umas poucas pessoas. E se você perguntar para elas, acabou o vinho, por que você não foi embora? Eu não fui embora porque eu não vim pelo vinho. O vinho naquela época representa, irmãos, o ambiente festivo, o coração alegre, o calor humano. E Jesus quer justamente com que o vinho acabe para que eles entendam que nem tudo se consiste em festa. A nossa geração é mais que refém de festividades, são espiritualidades baseadas nas muitas festividades. Nos sentimos avivados nos momentos eufóricos dos eventos que nós promovemos e acabamos nos tornando reféns disso. Mas Jesus vai mostrar que não é sobre eventos esporádicos, é sobre trabalho diário. Porque agora Jesus vai dar uma direção aos serventes. O texto começa nos dizendo que tinham 6 talhas de pedra na porta. Enquanto Maria viu o vinho acabando, a visão do Cristo, pastor, vai muito mais além do que a nossa visão. Quando todo mundo percebeu, o vinho acabou. E Jesus está, realmente, o vinho acabou. Mas alguém viu que a água das talhas das purificações também acabaram? Quando Jesus direciona a atenção não para o vinho que havia terminado, mas para a água das talhas, ele está mostrando que realmente o vinho acabou porque eles já estavam embriagados. E já estava acontecendo naquela festa um entra e sai sem nenhuma purificação. É por isso que a igreja tem falhado muitas vezes em sua obra missionária. Porque a sua pregação às vezes se transforma em hipocrisia quando ela tenta impor aos perdidos um fardo que nem ela tem carregado. E quando ela não carrega, ela perde totalmente a autoridade de pregar sobre alguns aspectos. Quando nós falhamos na purificação, nós não podemos pregar sobre transformação. Só quem é transformado carrega ao povo o poder transformador. Nós somos transmissores da graça. O Senhor nosso Deus nos fez como carros que conduzem a graça do seu coração até o coração dos homens. Mas somente uma igreja que se purifica é capaz de tal. Jesus vai mostrar que para que o contexto da festa venha a ser transformado, eles precisam restaurar as águas da purificação que haviam se acabado.
E é interessante que cada talha cabe pelo menos 100 litros de água, elas são extremamente pesadas. E as águas da purificação não poderiam ser qualquer água, tinha que ser uma água tirada direto da fonte. Talvez é por isso que o vinho acaba, porque eles precisariam de recipientes menores para irem até a fonte, buscarem água e encher as talhas. E o texto vai dizer que Jesus justamente dá essa ordem de encher as talhas. Vamos desmistificar esse texto aqui. O número 6 na Bíblia vem de forma extremamente proposital, é o número do homem. As talhas aqui, pastor, representam corações vazios. A água extraída direto da fonte representa a palavra, a qual os serventes tinham o trabalho de buscar água na fonte e levar até as talhas vazias. E esse trabalho contínuo de encher a talha vazia é o nosso trabalho diário. Jesus transformou aqui, irmãos, o ambiente festivo em um ambiente de trabalho. É necessário que nós venhamos, irmãos, ter mais atenção no trabalho diário do que nas festas esporádicas. É o trabalho diário que define o nosso crescimento espiritual. Não é às vezes que você visita um restaurante chique que determina a sua nutrição, mas é o arroz com feijão que você come dia após dia. É o trabalho diário que vai contribuir, corroborar, colaborar com o crescimento da Igreja de Cristo e com a progressão do Evangelho sobre a face da terra. Não é sobre muitas festas, é sobre trabalho, não é sobre aquilo que você faz em público, é sobre o desfecho da sua história no secreto. Jesus transforma então, mas é necessário que os que vieram por causa do vinho vão embora. Porque tem pessoas que só pensam na embriaguez. É por isso que cultos de doutrina, escola bíblica dominical, ciclo de oração estão sempre vazios, porque é o culto sem vinho. Só vem quem tem realmente consideração pelo noivo, consideração pela noiva. Jesus quer uma geração que não vem pelo vinho. Irmãos, quem gosta do vinho tem que ir para esses ministérios neopentecostais, que só querem corim de fogo 24 horas por dia, rodopio, giro e zero de Bíblia. Me perdoa, mas às vezes é bom nós tratarmos algum assunto com certa clareza, expormos algumas situações. É por isso que Jesus transforma, acaba com o ambiente de festa, acaba com o ambiente festeiro e transforma em um ambiente de trabalho. Uma igreja viva, atuante no dia a dia. Uma igreja que está presente no dia a dia das pessoas, sendo canais de transformação para a sociedade. Todos os avivamentos da história transformaram a sociedade. E olha só, eles começam a fazer o serviço. Eles estão transportando água direto da fonte para dentro das talhas. Buscam na fonte e transportam para as talhas. É isso que a igreja precisa fazer, pregar Bíblia. Em todos os avivamentos, Deus levantou homens habilidosos na palavra para que pudesse balizar esses avivamentos. Irmãos, o que traz avivamento para uma igreja é a exposição das Escrituras. É a única coisa que gera transformação genuína. Não existem outros métodos pelos quais possamos recorrer para conduzir um homem perdido até o céu, a não ser através da palavra, a não ser através desse texto que foi nos dado de presente do céu. Mas é interessante que eles vão encher as talhas, e o texto diz que eles as enchem totalmente. Rodrigo, Jesus vai transformar a água das talhas que nós enchemos em vinho. Mas Ele não vai encher as talhas por nós. Tome cuidado para não transformar o ministério de intercessão em hipocrisia. Tome cuidado para não orar por um enfermo que está em um hospital onde você poderia ir. E ouvir Deus falar no seu coração, não é para você orar, procurar, é para você ir lá. Talvez não é simplesmente orar por um casamento, mas é intervir nele. Talvez não é simplesmente orar para que uma pessoa venha ser liberta de algumas coisas. Talvez se trata de você ser um agente de libertação da mesma. É muito fácil, irmãos, nos acovardar tentando usar da prerrogativa de ligar para o 192 e chamar a emergência simplesmente para não dizer que nós omitimos socorro. É muito simples
A pessoa passou mal, eu liguei para o SAMU, estou fora da omissão de socorro, fiz o meu papel. Toma muito cuidado para não transformar a intercessão em covardia. Eles vão encher as talhas até em cima. Jesus não vai encher talha, Ele vai mandar encher talha. A doutrina da justificação, que Cristo nos substitui na cruz, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que Ele nos substitui na cruz, nós saímos de lá com o dever de substituí-lo na terra. Eles enchem a talha até em cima. É interessante que eles têm a capacidade de encher até em cima, mas não têm de transformar a substância dentro delas. Nós podemos encher as talhas até em cima, mas não temos poder de transformar a substância dentro delas. Isso significa que eu posso pregar, encher as pessoas das escrituras, mas se não houver um toque divino, elas não serão transformadas. Mas é interessante que no final desse processo de obediência, em fazer tudo aquilo que Cristo havia ordenado, havia um toque do céu no final. Sempre quando a igreja responder a palavra com obediência, ela contará com poder sobrenatural sobre ela. Os dons vêm justamente na insistência da igreja em cumprir com as suas ordenanças contidas na palavra. Assim nós podemos contar com um elemento sobrenatural. O que é sobrenatural? Vamos primeiro definir o que é natural. Natural é tudo aquilo que compete à minha natureza. Eu ando, isso é natural. Eu enxergo, eu ouço, eu falo. Fazem parte das minhas faculdades naturais de ser humano. É isso que compete à minha natureza. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não vai fazer aquilo que compete à sua natureza. Mas Ele também não vai te cobrar aquilo que compete à natureza dEle. Sobrenatural é exatamente aquilo que está sobre a nossa natureza. São coisas que não são naturais para nós, mas para Deus que vive em outra esfera extremamente natural. Sabe o que Ele diz? Você prega, eu curo. Você ora, eu liberto. Você impõe as mãos, eu expulso o demônio. O que Deus está dizendo para nós é: aonde a mão de você não for, a minha vai. Aquilo que remédio da terra não cura, aqui no céu eu tenho algo extremamente especial para essa situação. Aonde nós não conseguimos chegar com os nossos esforços, Ele vem e faz. O poder de Deus é justamente uma mão estendida, que nos proporciona ir muito além das nossas capacidades. E o texto diz, irmãos, que quando a água é transformada em vinho, Jesus ordena que leve essa água ao mestre-sala e ele prova. E o texto diz que ele chama o noivo imediatamente. Ele fala para o noivo: olha, eu já participei de muitos casamentos. Muitos. Mas o que aconteceu nesse é inédito. Realmente, o casamento de Cristo com a igreja, o que acontece na nossa vida é extremamente inédito. Ele vai falar: olha, eu nunca vi um casamento onde foi transformar o ambiente de festa no ambiente de trabalho. Você fez algo totalmente diferente do que os outros noivos fizeram. Os outros noivos sempre dão primeiro o melhor vinho e depois o inferior, porque as pessoas já perderam a percepção por estarem embriagadas. Talvez seja por isso que se esqueceram das talhas das purificações, por causa da embriaguez. Porque uma igreja que se embriaga nas muitas festas se esquece dos momentos de pureza. E o mestre-sala está falando a verdade. E talvez o noivo somente no seu subconsciente pensa: mas eu fiz isso, eu também não sei o que aconteceu. Meus irmãos, esse texto é extremamente profético. Esse texto aponta para os Gênesis, no princípio. Esse texto aponta para os dias que ele aconteceu, o desfecho dessa história em si. Esse texto aponta para nós, nos nossos dias. E esse texto aponta para o Apocalipse. É muito interessante, Rodrigo, que o melhor vinho sendo dado no início desse casamento representa o primeiro sangue derramado, o dos mártires. O melhor vinho fora derramado no início da festa. É interessante que à medida que os anos vão passando na história da igreja,
Após 325 depois de Cristo, quando o cristianismo é inserido como religião oficial em Roma, e eles começam com as práticas de sincretismo religioso, eles vão cristianizar elementos pagãos. O vinho inferior começa a ser oferecido, e vai se dando o vinho interior. E sabe qual é o grito dos pré-reformadores, dos reformadores? Acabou o vinho! É justamente isso que os pré-reformadores e reformadores gritam: acabou o vinho. Eles transformam o ambiente festivo em um ambiente de trabalho, Rodrigo, e começam a ir direto na fonte, e começam a encher as talhas. Vão na fonte e enchem as talhas, vão na fonte e enchem as talhas. E é por isso que o melhor vinho é deixado para agora, para a nossa geração, para a igreja da última hora. É justamente o que o mestre Salles está dizendo: você deixou, noivo, o melhor vinho para a última hora, diante dos tantos trabalhos, diante do braço missionário que a igreja tem estendido sobre a face da terra. Você vem e dá um toque sobrenatural sobre tudo que o seu povo tem feito. Jesus finaliza muito bem o serviço dos seus serventes. Nós enchemos a talha até em cima, e Ele transforma a substância dentro delas. Sempre será assim. Pregue a palavra de forma insistente. E deixa eu te dizer uma coisa, o verso 11 agora vem dizendo: assim Jesus deu início. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você encher as talhas até em cima e Ele transformar em vinho, ainda é só o começo do que Ele pode fazer na sua história. O texto diz que Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Fique sobre os seus pés, por favor. Meus irmãos, que Ele possa acender nos nossos corações essa chama ardente do coração de Maria, de se preocupar em ministrar diante dos serventes, diante dos servos, uma mensagem cristocêntrica. Que nós venhamos ser servos como ela, que quando teve a oportunidade de ter a atenção do público nas mãos, não tomou atenção para si, ela não quis os holofotes, mas ela deu direção àquela atenção. Ela direcionou aquela atenção diretamente para Jesus, ela direcionou a atenção diretamente para quem a atenção é de direito. É uma pregação cristocêntrica, é uma exposição cristocêntrica que nos conduzirá ao avivamento. Quando nós começarmos a expormos o Cristo, quando nós começarmos a pregar sobre Ele, quando as pessoas vierem a conhecê-lo através das nossas vidas, quando as pessoas olharem para nós e enxergarmos Cristo através de nós. 2 missionários chegaram em uma aldeia, Rodrigo, e quando eles começaram a pregar sobre Jesus, alguns moradores dali viraram para eles e falaram assim: olha, mas esse homem já esteve aqui. Os missionários disseram: mas como que esse homem esteve aqui? Esse homem morreu tem 2000 anos, ele ressuscitou, está num alto e sublime trono hoje. Como que ele esteve aqui? Não, ele esteve aqui, e a gente tem uma foto dele. Aí os missionários falaram: não, essa eu quero pagar para ver, traz lá para a gente ver. Aí na hora que trouxe a foto de um homem lourinho, baixinho, franzino, aqui ó, é esse homem. Não, mas esse aí não é Jesus. Não, eu não sei se é ou se não é, mas ele amava igual você falou. Quando tinha alguém enfermo, ele estendia a mão e era curado, assim como você pregou que ele fazia. Aquele missionário foi confundido com Cristo. As pessoas precisam enxergar Cristo em nós, porque não somos donos da atenção, temos que saber bem direcionar a atenção, com o coração de servo. Não seja inútil na obra. Não permita que a obra aconteça sem você. Ela vai acontecer se você não quiser. Irmãos, a obra acontece sem mim. A obra acontece sem você. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Ele conta com você. Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, eu sei que essas palavras são insuficientes para transformar a substância dentro das talhas.
Mas estamos aqui, ó Deus, como talhas que também receberam essa água diretamente da fonte, que é a sua palavra. E precisamos de um toque do céu sobre as nossas vidas, para que o nosso interior seja transformado, para que a nossa natureza seja aperfeiçoada. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos guiar pela estrada da vida, sem negligenciarmos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero orar agora, Senhor, por aqueles que têm propósito do céu sobre a vida, mas têm negligenciado. Talvez se encontre enfraquecido, talvez está espiritualmente miserável, sabe tudo que tem espiritualmente disponível para ser usado, mas não acessa a sua natureza, não toma aquilo que lhe é disponível. Que o Senhor possa nos ungir, que o Senhor possa nos capacitar de forma sobrenatural, que nós venhamos cumprir o seu ID com eficácia, eficiência, que nós venhamos ser servos dinâmicos e não servos prostrados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. És fiel em todo tempo,